Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript. Na aula passada nós terminamos com esse exemplo aqui, em que acrescentamos uma funcionalidade à nossa lista de tarefas, de forma que quando a gente clica nesse item de checagem, ele risca ou não aquele item lá. Vamos riscar aqui todos os itens. E o problema que ocorre é que quando nós recarregamos a página, ele volta a riscar apenas este item, uma vez que, conforme o código do index.html, só o segundo item é que tem essa classe done aqui, que acrescenta esse riscado conforme aqui o nosso estilo CSS. Para nós persistirmos, ou seja, para que, por exemplo, quando nós riscamos o primeiro item, mesmo quando recarregarmos a página ele permanecesse riscado, nós precisaríamos colocar essa situação, esse estado, num banco de dados. Existem várias formas de fazer isso, vários tipos de bancos de dados, SQL, não SQL, e realmente esse é um assunto que mereceria um curso inteiro à parte. Mas nós vamos simplificar o armazenamento de dados do nosso aplicativo usando um banco de dados que existe na própria API do browser. E essa interface de armazenamento é o Storage API. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tanto dessa página do MDN Web Docs, que apresenta uma relação completa de tudo isso que nós vamos ver aqui, e também vamos falar do Local Storage e também do Session Storage. Todos esses links estarão aí na descrição do vídeo e vamos examiná-los detidamente na nossa aula de hoje. Eu vou comentar aqui esta parte, que isso foi só para nós darmos esse exemplo inicial, e vamos sem mais delonga à aula de hoje. Nós podemos acessar a API Storage aqui nessa aba Application das ferramentas de desenvolvimento do Google Chrome. E o Local Storage, ele é composto de uma string com um par composto com uma chave e um valor, key e value aqui. Vamos ver como é que funciona aqui na prática. Então nós teremos aqui o Local Storage, vamos usar o método setItem. Vamos definir uma chave que eu vou chamar de tarefa. E o valor, nós vamos pegar esse primeiro aqui, passar no supermercado. Deixa eu copiar. E vamos passar como segundo argumento o valor. Ctrl V. E observem o que acontece aqui no Local Storage. Quando eu salvo aqui, vou salvar. Vejam que foi acrescentado o par com a chave key tarefa e o valor passar no supermercado. O Session Storage, que está logo abaixo, é bem semelhante. No momento nós não temos nada, esse primeiro item aqui é do Live Server, não interessa, mas eu vou acrescentar então aqui agora um Local Storage, setItem, e vamos passar também aqui um par, composto de uma chave tarefa, e o valor aqui nós vamos colocar o terceiro item aqui. Copiar, colar aqui. Então aqui para setar o Session Storage, em vez de Local Storage, basta nós mudarmos aqui para Session Storage. Eu vou salvar. Da mesma maneira nós acrescentamos agora o par tarefa pagar boleto no Session Storage, e aqui no Local Storage nós temos o tarefa passar no supermercado. A diferença entre os dois vai ser o seguinte, olha, eu vou comentar isso aqui, salvar, vou fechar aqui o meu navegador e vou abrir novamente. Abrir novamente aqui o Chrome, vamos abrir novamente aqui o localhost lista de tarefas, abrir as ferramentas de desenvolvimento do Google Chrome, e vocês observam aqui que no Session Storage não consta mais aquele item pagar boleto, enquanto que no Local Storage
aquele item que nós colocamos o tarefa passar no supermercado, aquele par de valores que nós colocamos aqui com esse primeiro set item, ele persiste. Então, a diferença entre o local storage e o session storage é que o session storage armazena o par de valores apenas durante aquela sessão do navegador. Se você sair do navegador, fechar o navegador, sair daquela página e depois voltar novamente, a sessão que foi encerrada não contém mais o par de valores, enquanto que no local storage nós persistimos de uma maneira mais perene. Essa é a diferença entre os dois, mas no mais funcionam exatamente igual. Nós vamos usar o local storage, porque nós queremos que esses valores persistam mesmo entre uma sessão e outra. Para recuperar o valor, nós usamos o método getItem. Vamos descomentar isso aqui, ir aqui no console e vamos usar então aqui um console log local storage getItem e nós passamos a chave tarefa. Vamos salvar. Realmente o valor que está setado aqui em local storage é o passar no supermercado. Esse é o valor que está armazenado aqui. Em session storage nós temos o pagar o boleto. Nós usamos um método semelhante. Vamos duplicar isso aqui. Só que então em vez de ser local storage é session storage. Vamos salvar. E aqui no console nós temos passar no supermercado, que é esse primeiro getItem do local storage, e pagar boleto, que é o valor armazenado em session storage. Existe também um método para limpar tudo isso, que é o local storage clear. Se nós formos aqui agora em application, vejam que em local storage não temos mais nada armazenado. Vamos duplicar aqui. Nós temos também um método semelhante para o session storage. Vamos salvar. Agora em session storage nós também não temos mais o valor da tarefa. Se nós colocarmos esses métodos antes disso, nós vamos limpar antes de buscar os valores. Vamos ver aqui no console, nós pegamos null e null. Esse leave reload enabled é porque ele carregou novamente o valor do leave reload, uma vez que quando nós limpamos aqui no application, a gente limpa também essa primeira chave que está armazenada aqui, que é do leave reload. Então é isso. Nós vemos que quando não há nenhum valor, getItem retorna null. E quando existe o valor, vamos comentar tudo isso aqui, ele retorna os valores armazenados nessas variáveis. Existe também o método remove, para remover o item. Vamos pegar aqui do session storage, vamos clicar aqui, descomentar esse último. Aqui, ao invés de usar o método clear, vamos usar o método remove item e vamos ter que passar aqui qual é o item que nós queremos remover. Vamos salvar e observem que agora foi removido apenas o item tarefa, e aqui no console nós temos null retornado nessa segunda chamada de getItem do session storage, porque não tem lá nenhum valor. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui também session storage, porque na verdade nós estamos analisando aqui essas duas formas de armazenamento, local storage e session storage. Certo, pessoal? Agora vamos ver o seguinte, olha, se eu quiser, por exemplo, colocar um outro item, vamos copiar isso aqui, e aqui vamos duplicar, vamos colocar uma outra tarefa que seria, por exemplo, essa comprar remédio na farmácia. Vamos copiar isso aqui e vamos acrescentar essa tarefa aqui. Observem que o valor foi substituído aqui em local storage.
A tarefa passou a ser agora comprar remédios na farmácia e nós perdemos o valor do passar no supermercado, que era o valor anterior. Então, o ideal seria nós armazenarmos aqui um array contendo todas as propriedades, ou melhor ainda, um objeto contendo o valor das tarefas, o texto das tarefas, e esse estado aqui do check item, se ele está arriscado ou não, para nós podermos dar essa formatação correta. Então nós vamos ver isso adiante. Prosseguindo, então, eu comentei aqui todo esse código anterior para nós trabalharmos na construção de um banco de dados bem simples usando o Local Storage. Então vamos criar aqui uma função que eu vou chamar de setData, que vai ser a função onde nós vamos incluir valores no banco de dados. E esta função vai receber aqui dois parâmetros, um item e um valor. Vamos definir aqui uma variável chamada database string, que vai ser o nome do nosso banco de dados, digamos assim, que vai ser igual ao local storage. Usamos aqui o método getItem tarefas_db, que vai ser o nome do banco de dados. Inicialmente, como não existe esse banco de dados criado, esse database string receberia o valor de null, pois nós já vimos que quando não existe o item armazenado, esse é o valor retornado pelo local storage. Mas vamos prosseguir aqui. Vamos definir uma outra variável que eu vou chamar de database object, que vai ser um objeto armazenado dentro do banco de dados, que vai conter todas as nossas tarefas, vai conter um array com todas as nossas tarefas. E esse objeto vai ser igual ao nosso database string. E para fazer o teste, nós vamos usar o operador ternário, ou seja, caso exista uma string armazenada aqui nessa variável, nós vamos usar um método do JSON, que é o parse. Eu vou deixar o link depois para vocês de todos esses métodos, para vocês poderem estudar melhor esse assunto. Então aqui nós vamos colocar o JSON.parse. Observem que esse método ele já é oferecido como sugestão no Visual Studio Code. Database string. Vamos passar aqui o database string. Caso contrário, então o operador ternário ele tem o sinal de interrogação, caso seja verdadeiro. Caso não seja, nós vamos retornar aqui um objeto vazio. E vamos atribuir ao database object para o item recebido aqui como argumento, vai ser igual ao valor também recebido pelo argumento. Então nós vamos atribuir esses valores que forem passados aqui ao nosso objeto, que nós vamos criar depois lá embaixo. E agora nós vamos usar o método setItem do local storage para inserir esse valor no banco de dados. Então vai ser o seguinte: local storage setItem. Nós vamos passar para o tarefas_db esse valor na forma de uma string, porque lembra-se que nós temos lá no local storage um key e um value, mas eles só aceitam strings. Então nós temos que transformar isso numa string. Nós vamos usar um outro método que tem no JSON, que é o stringify. JSON stringify. Esse método também já está apresentado como sugestão aqui no Visual Studio Code. E o valor que nós vamos passar é do objeto, do database object, que recebeu aqui o valor. E, finalmente, nós vamos retornar o valor. Então, o método para inserir os dados já está pronto. Por enquanto, não vai ocorrer nada aqui, porque nós estamos criando apenas
o método, ainda não estamos usando ele. Mas antes de usar, nós vamos precisar de outra função para pegar os dados, para recuperar os dados, que é usando agora o método do Local Storage getItem, que nós já vimos. Então nós vamos criar aqui uma function que nós vamos chamar de getData agora, e que vai receber um item, que vai ser o nosso array. Nós vamos criar depois. Então, nós vamos começar aqui também criando uma variável database string. E aqui nós vamos pegar o item local storage get item que estiver armazenado em tarefas DB, o nosso simulacro aqui de banco de dados. E agora nós vamos criar também o database object, que vai ser igual. Aqui nós vamos usar novamente o nosso operador ternário, database string existe. Se existir, nós vamos usar o JSON parse local storage get item, o que estiver contido em tarefas DB. E caso contrário, passamos um objeto vazio. E vamos retornar aqui o database object com a chave item. Então nós temos já prontos um método para setar, para colocar dentro do local storage os valores do nosso objeto, e um outro método, uma outra função para recuperar esses valores. Vamos então inserir agora no nosso banco de dados, utilizando o setData, esses valores aí da nossa lista de tarefas. Então nós vamos usar a função setData. Nós vamos chamar aqui do estado do aplicativo app state, vírgula. Nós vamos passar agora o objeto tarefas, que vai ser um array. E dentro desse array nós vamos colocar cada uma dessas tarefas individualmente. Então nós vamos colocar uma tarefa que vai ser o passar no supermercado. Vou copiar e colar lá. E vamos passar também qual o estado desse array. Ele está ou não riscado. Então eu vou chamar isso aqui de feito, o nome da key, feito. No primeiro caso, não está riscado, nós vamos passar um booleano false. E agora vamos copiar e colar aqui mais duas vezes. Então o segundo vai ser o comprar remédios na farmácia. Vou copiar aqui e substituir aqui nesse segundo. E nesse caso ele está riscado, então nós vamos alterar aqui para true. E o último é esse pagar boleto. Vamos copiar e colar aqui. E nesse caso ele é false mesmo, porque nós não temos ele riscado, certo? Então esse feito, essa chave feito, é para representar se esse item está ou não riscado. E aí nós podemos colocar aqui a classe correspondente para riscar ou não essa linha. Então vamos testar agora isso aí da seguinte maneira. Com o console log, vamos usar a função getData e vamos passar aqui o app state, que é o valor que nós colocamos aqui na nossa variável, certo? Vamos salvar tudo isso aqui. Vejam que ele já inseriu o banco de dados que nós criamos, o tarefa DB. E se nós viermos aqui no nosso console, eu estou recuperando um array de tarefas com as minhas 3 tarefas, os 3 objetos que nós passamos lá. Perceberam então que é bem fácil e bem prático nós usarmos o Local Storage simulando um banco de dados para armazenar esses valores de um aplicativo que não seja muito complexo.
Caso nós precisemos de um banco de dados mais robusto, aí nós vamos para as alternativas que existem aí, MySQL, Postgres, ou um não SQL como MongoDB ou CouchDB. Enfim, nós vamos ter que buscar outras soluções. Mas para os fins aqui do nosso aplicativo, isso vai ser mais do que suficiente. E dessa forma nós terminamos a análise do que nós vamos precisar para montar o nosso aplicativo, e a partir da próxima aula nós vamos trabalhar nesse projeto de construir do zero essa lista de tarefas usando apenas o HTML. Para o CSS nós vamos usar o Bootstrap, que simplifica bem a construção do aplicativo, e o JavaScript puro. Certo, galera? Vamos terminar mais esta aula por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar para trazer mais gente aqui para a nossa comunidade. Todo o código-fonte, gente, eu estou disponibilizando no GitHub, nesse repositório. O link está na descrição do vídeo, assim como outros links úteis. Um abraço e até a próxima aula.